E aí, pessoal, é o seguinte, hein? Mais um personagem hoje da Bíblia. E esse personagem, eu vou contar desde quando pequeno, ele tinha um sonho, mais um sonho de ser pastor, de ser ministro, de ser pregador do evangelho. Muitas crianças têm um sonho de se tornarem jogadores de futebol, atletas, às vezes algumas profissões como médico, advogado, às vezes até profissões não muito comuns, talvez um motorista de ônibus, enfim. A criança, ela sonha. Barulho? Beleza. A criança tem sonhos, só que o sonho dessa criança era se tornar um pregador, era se tornar um pastor, um líder de uma igreja. E ele pregava para os ursinhos de pelúcia, ele estudou a Bíblia, só que ele viu portas e portas se fecharem para ele. Ele viu muitas portas irem se fechando. Por ele vamos se dizer, não ter pais que já pregavam, que já eram conhecidos nesse mundo gospel, vamos assim dizer, por ele não ter amigos nesse mundo. Eu falo amigos famosos ali, amigos que conseguiriam ajeitar alguma coisa para ele. Cada dia mais era se fechado portas na cara dele, e você não presta. Teve pessoas que falou assim, olha, esquece, não é pra você. Você é muito rude, muito grossão. Isso está ultrapassado. Esquece. Então ele foi ser vendedor. E ele simplesmente abandonou em si. Ele ia aos cultos de domingo, mas ele só frequentava mesmo. E ele estava um pouco frustrado. Mas passado um tempo veio um pregador na igreja e pregou um sermão muito interessante, falando assim: as pessoas já te disseram quem você é e você tem uma pré-concepção de quem você é. O pregador usou Jó. O pregador falou assim: os amigos de Jó já desenharam Jó. Jó se autodesenhou, mas o que importa é e o que Deus pensa sobre Jó. Então o pregador fez essa pregação super interessante e aquilo tocou na vida desse homem. E esse homem falou: poxa, é verdade, eu nunca pensei em perguntar para Deus o que Ele acha de mim. Então ele jejuou 3 dias. E dentro desses 3 dias que ele jejuou, ele simplesmente obteve uma resposta de Deus. E o mais interessante é que Deus usou uma combinação do serviço dele para ele entender. Eu vou fazer de você um vendedor de salvação. Só que você não vai cobrar nada. Vai ser totalmente gratuito. Eu vou fazer você um vendedor de Cristo, mas você não vai cobrar nada. Então ele começou a pensar naquilo. No começo a cabeça dele já falou: não foi Deus que falou, isso é heresia. Só que depois ele pensando, falando verdade. Eu sirvo sim, eu tenho talento. Se eu consigo vender, se eu sou um dos melhores vendedores da loja, eu tenho um poder de persuasão, eu consigo mostrar para as pessoas. E Deus começou a trabalhar para ele que não só o poder dele de persuasão que valia, mas sim o mais importante, o Espírito Santo, pois ele quem convence. Então foi uma luta, foi um trabalhar. Ele bateu cabeça há muitos anos. Ele era muito rústico mesmo, aquele líderzão. Então muitas das vezes ele errava, algumas ele acertava.
Mas o que importa era o desejo dele, era o sonho dele. Então ele simplesmente não desistiu. Ele continuou buscando ali. Ele não deixou com que o serviço dele atrapalhasse a vida ministerial dele. E ele começou, e ele buscou, e ele lutou. Até chegar um tempo em que Deus colocou ele como líder. E ele precisou sair sim do serviço dele, precisou se afastar, abandonar tudo. E Deus colocou ele como liderança, como líder ali. E ele foi um grande líder. Ele era tão respeitado, chegou uma época que ele era tão respeitado por todas as igrejas evangélicas ali da sua cidade, que muitos pastores ligavam para ele para pedir autorização se podiam fazer alguma coisa, o que ele achava, o que era melhor. Tamanha foi o ministério desse homem, quando ele não se importou mais com o que as pessoas falaram para ele, o que as pessoas achavam, o que ele mesmo achava dele mesmo, porque ele achou que ele era aquilo. Mas quando ele ouviu o que Jesus tinha dele, ele acreditou até o fim. Não foi do dia para a noite, foi um processo. Mas o que importa é que ele acreditou. E ele conseguiu alcançar um ministério muito grande. Porque ele aprendeu a se submeter a Deus. E eu não preciso falar que ele foi um dos grandes. Um dos gigantes da fé. Quem é esse homem, Lucas? Quem é esse homem? Pedro. Eu estou falando de Pedro, o apóstolo Pedro. Para quem não sabe, Pedro ele foi rejeitado. Ele queria ser sacerdote, ele foi rejeitado. E quando Jesus chega e senta no barco dele e começa a fazer os sinais ali por causa dos peixes, né? Joga a rede do outro lado, tal. Ele fala: Senhor, afaste de mim, pois sou um homem impuro. Mostra um pouco que Pedro olhava e falava: opa, você já fez sinal, Deus está contigo, então eu não mereço. Já mostra um pouco como Pedro se menosprezava. E Jesus curou a Pedro, e igualmente, se Pedro estivesse nos dias de hoje, Jesus teria curado ele de novo. Jesus teria curado ele de novo, e eu não tenho dúvida que Pedro continuaria sendo um grande homem de Deus. Bateria a cabeça, negaria Jesus, depois voltaria arrependido, oraria, faria coisas um pouco erradas ali, mas sempre voltaria porque o foco dele sempre esteve em Deus. Pedro é um exemplo de homem que realmente queria, que era o sonho, que desejava a presença de Jesus ali. E isso fez com que ele se tornasse um grande homem de Deus. O coração dele fez isso. Jesus viu o coração bom em Pedro. Por isso escolheu ele como um dos líderes ainda dos apóstolos. Não só mais um apóstolo, mas como um dos líderes. Se não o líder, né? Ele, João e Tiago. Mas ele sobressai um pouco mais. Então, abraço. É nóis. Tamo junto. Curta. Compartilha. Pessoal, você vai aí, vai compartilhar. Aí você começa a compartilhar lá no Facebook, tá? Compartilha em grupo, compartilha em um monte de lugar lá. Beleza? É nóis. Tamo junto e é nóis.